Olá, meu nome é Fabiana Fernandes, eu sou estudante de licenciatura em Artes Visuais pela Uniaselv, na modalidade EAD. Eu vou apresentar meu trabalho de conclusão do estágio obrigatório 1 na educação infantil. Eu optei por concentrar o trabalho na área de didática e metodologia em artes, apoiada na formação docente. O projeto é o desenvolvimento de um e-book que compartilha algumas práticas inclusivas na sala de aula. Em virtude da permanência da pandemia, eu encontrei muita dificuldade em conhecer algumas escolas por conta do ensino híbrido, que eles não estão permitindo participar das aulas presenciais nem das aulas online. E daí, como a gente não tem um plano de vacinação para os professores, para as crianças, nem um plano de retorno às aulas, acabei tendo muita dificuldade e tive que optar pelo estudo, pela pesquisa, utilizando o plano político-pedagógico de uma escola que está localizada em Brasília, é o Jardim de Infância da 108 Sul. É uma escola que foi construída na década de 60. O projeto dela é integrar a educação com a comunidade local. Então, eles desenvolvem um trabalho bem crítico conectado com as necessidades local que eles estão inseridos. É uma escola que eu já conhecia, porque eu morava na região, e desde o início da pandemia ela está fechada, está sem nenhuma atividade. Então, conversando com os professores, eu não consegui visualizar a prática. Mas daí a gente tem a pesquisa baseada nesse plano político-pedagógico. Quando eu desenvolvi a minha atividade, o objetivo era apresentar sobre o transtorno do espectro do autista, debater sobre algumas práticas inovadoras, refletir sobre as práticas formativas na educação inclusiva e apresentar algumas propostas que respeitassem as particularidades de cada uma das crianças da sala de aula. A fundamentação teórica apresentada, ela traz também alguns conceitos da educação inclusiva que é incorporada no Brasil com a promulgação da Constituição Federal, em 88, e ela é reforçada ali com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos anos 90, mas quando a gente vai para a prática, a gente percebe que ainda está bem distante ali da lei de quase 30 anos atrás, ou de mais de 30 anos atrás. Eu também tento apresentar um breve conceito, algumas informações sobre o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, as dificuldades, eu falo um pouco sobre as dificuldades do diagnóstico e as particularidades dos sintomas e dos comportamentos apresentados, que é o que inviabiliza que defina um padrão do comportamento da criança autista. E aí conversei com alguns professores de séries e de matérias diferentes em diferentes regiões do país, e aí eles trazem situações do cotidiano que é sobre como é que a escola abraça esse estudante. Muitas escolas elas não têm uma estrutura preparada para recebê-los, né? Então a criança acaba ficando ali um pouquinho perdida. Tem algumas escolas que oferecem monitoria, então eles têm um monitor que acompanha essa criança dentro da sala de aula. E tem algumas outras escolas também que eles têm uma sala especial, que tem professores e monitores. Mas conversando com os professores, eu descobri que algumas escolas eles colocam horário de intervalo e de alimentação para essas crianças, para esses jovens, em horários diferentes. Então eles acabam sendo excluídos dessa possibilidade de socialização. Eles fazem tudo separado. E aí eu fiquei um pouco surpresa com o relato de uma colega que informou que na escola que ela trabalha, eles, apesar de estar escrito que aceitam crianças autistas, eles sempre sugerem aos pais algumas outras escolas, afirmando que a estrutura é melhor, que tem mais profissional, porque eles não querem gastar o verba com o monitor, que é obrigatório quando tem a criança com autismo. E aí a gente também conversando, eu vi que tem muita dificuldade de identificar as crianças e os jovens que têm autismo ou alguma outra deficiência, ou algum outro problema, e acaba que essas crianças ficam sendo caracterizadas como crianças ou jovens, alunos problemas dentro da sala de aula. A produção do e-book, ela tenta trazer essas informações de uma forma não muito... de uma forma mais superficial. Ele não entra muito nesses conceitos, porque não é o objetivo do e-book. Eu tento alertar sobre a necessidade ali da constante atualização do professor, dos constantes estudos e pesquisas que eles precisam ser feitos, né? Bem como a importância da escola se integrar com a família e com a comunidade local. As famílias, elas precisam começar a fazer parte ou retomar a participação nas escolas, conhecer a vida estudantil dos seus alunos, porque para o professor fica muito difícil. Sozinho o professor não consegue fazer isso. Mas tem alguns papéis que o professor realmente precisa assumir. Então, um deles é uma ferramenta muito importante que pode utilizar, que é a do planejamento.
é a da observação dos estudantes, observar como cada estudante se comporta dentro da sala de aula, conversar com esses estudantes, sejam eles crianças ou adolescentes, conversar com cada um deles, identificar quais são os sonhos, quais são os objetivos dessa criança, e daí essa aula ser preparada de acordo com esses sonhos, com esses comportamentos, de acordo com cada estudante. Então a ideia é de que exista um planejamento para cada turma, em cada aula, porque você tenta direcionar as práticas para as necessidades dos estudantes. E daí, planejando a aula, você também precisa, enquanto professor, você também precisa se preparar para possíveis rearranjos, né? Possíveis adaptações que podem ser feitas, porque apesar de estar escrito no papel, na maioria das vezes a gente sabe que as coisas não acontecem como a gente prevê. O desenvolvimento dessa atividade, para mim, ele foi muito importante e eu lamentei muito que eu não consegui estar dentro de uma sala de aula, que eu não consegui vivenciar a experiência da docência, que não consegui assistir a aula de um professor, porque desenvolver esse trabalho foi bem complicado, assim, eu tive que fazer muita pesquisa, ler muito artigo, tive que fazer alguns cursos, mas dá pra ver que isso não é o suficiente, assim, sem a vivência da sala de aula para identificar de fato os problemas, a pesquisa ela não é suficiente para a proposta do e-book. E aí eu consegui perceber o peso que os professores têm sobre eles, né? Que a gente culpa muito sobre os professores, a gente coloca muita responsabilidade neles e a gente precisa dividir essa culpa, esse peso, né? Não é culpa, é o peso. Porque o Estado ele precisa investir melhor, ele precisa investir em pesquisa, ele precisa abrir a universidade para esses professores, os professores precisam ter acesso aos cursos de especialização, capacitação nas universidades federais, estaduais, municipais. A gente precisa muito desse contato, dessa pesquisa vinculada à prática. A gente também precisa incentivar os professores, eles precisam ter condições de fazer essa formação, né? A gente sabe que a carga horária hoje é muito pesada sobre o professor, então ele precisa ter tempo, precisa ter espaço, precisa ter uma remuneração compatível para que ele possa fazer essa pesquisa. E principalmente a integração. O professor precisa muito conversar com seus supervisores, com seus superiores, com a direção. Precisa chamar essa comunidade escolar para a sala de aula. A comunidade escolar precisa entender o que acontece na sala de aula e dialogar com a família. A família precisa estar ali a todo momento entendendo a necessidade do aluno, conversando com o professor, conversando com o psicólogo, com toda a equipe pedagógica para desenvolver o aluno em todas as suas potencialidades. E aí as práticas, eu identifiquei algumas práticas em pesquisas, algumas aulas no YouTube, eu conversando com alguns professores. E existem muitas escolas que já conseguem fazer esse papel que eu proponho ali no e-book. E aí cabe ao professor fazer pesquisas dos grupos, existem muitos grupos ali ainda no Facebook, grupo no Telegram, de professores que compartilham e escolas que compartilham essas práticas. E é importante que a gente inicie essas pesquisas, né? Não dá para esperar o Estado mudar sozinho. A gente, enquanto docente, precisa mudar a nossa postura mesmo diante da sala de aula e diante da mudança desse ensino. É importante ressaltar e deixar bem claro assim, para todo mundo que a educação inclusiva, ela não propõe que todos os estudantes aprendam da mesma forma, que todos os estudantes saiam dali com o mesmo conhecimento. A gente precisa guardar que na educação inclusiva, cada estudante tem que aprender de acordo com a sua potencialidade. Então, cada um tem um desenvolvimento que é possível ali dentro das limitações e a gente precisa alcançar esse desenvolvimento máximo dentro dos limites de cada um. E eu realmente espero que no próximo semestre eu tenha a oportunidade de ir para a sala de aula. Eu quero muito poder viver isso, experienciar, conversar com o professor, ver as dificuldades, poder observar. E que eu possa ampliar minha formação, porque na teoria são muitas leituras, muitos livros, a gente tem muita coisa acessível, mas a gente precisa se aperfeiçoar na teoria para que a gente possa exercer na prática. Então, espero muito que eu possa vivenciar a prática no próximo semestre. Agradeço muito a oportunidade, eu não falei aqui das dificuldades de desenvolvimento do e-book, das outras coisas, mas foi um prazer poder desenvolver esse trabalho, e é isso, obrigada!